Muito bom dia. Hoje, o meu nome é Ana Moreira. Já estou tão habituada a fazer isto que até já me esqueço do meu nome. O meu nome é Ana Moreira e eu sou médica, trabalho em medicina integrativa e hoje venho-vos falar sobre jejum intermitente. Então, o que é que devemos mesmo saber sobre o jejum? O jejum intermitente não é uma moda, não é uma pílula mágica, não é nenhuma espécie de dieta maluca, como existe a dieta do jejum. Estamos a falar de jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática milenar que pode auxiliar na perda de peso com maior rapidez, com segurança, ao mesmo tempo que tem diversos benefícios para a saúde. E também ajuda na inflamação, ajuda na prevenção de alguns cancros, ajuda no controle de dores quando temos doenças inflamatórias crónicas. Portanto, o jejum intermitente tem vários benefícios. Quando nós falamos em jejum intermitente, nós estamos a falar a palavra jejum, que é exatamente como diz, que é um período de tempo sem comer, e intermitente é um intervalo no qual ocorrem interrupções. Portanto, jejum significa quando nós estamos sem comer e intermitente significa que vamos dar uma pausa no jejum. Portanto, a prática do jejum intermitente basicamente é que nós alternamos períodos sem comer com períodos em que efetivamente podemos comer. Portanto, temos uma janela de alimentação permitida e temos uma janela de jejum permitida. Então, quanto tempo é que cada um destes períodos deve durar? Portanto, a duração de cada um destes períodos ou janelas varia porque depende da forma ou do protocolo de jejum intermitente que nós possamos escolher. Existem diversos protocolos de jejum intermitente e estes protocolos referem-se à maneira como realizamos o jejum, que depois já vou explicar um bocadinho mais à frente. Então, depois, quando nós entendermos que efetivamente o jejum significa ficarmos algum tempo sem comer, a consequência lógica dessa definição é que, de alguma forma, todos nós fazemos jejum. Porque quando nós não comemos durante algumas horas, como seja, por exemplo, quando nós dormimos, nós estamos a jejuar. Só que o problema é que a maioria de nós não permanece um período de tempo suficiente sem comer. Portanto, não se pode dizer que se esteja a praticar um verdadeiro jejum intermitente. Em vez disso, o que se faz na prática é um jejum muito, estragado, porque não vai ter benefícios para a saúde. Ou comer antes de dormir, por exemplo, é um mau hábito que tem o ser humano. É muito importante referirmos que existem alguns mitos quando nós falamos no jejum. Por exemplo, existe um mito de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Na realidade, nós não precisamos do pequeno almoço, assim como nós não precisamos de nenhuma refeição específica, conforme já se comprovam alguns estudos científicos e a própria história do ser humano. O que acontece é que ao longo das últimas décadas nós fomos orientados a acreditar que o pequeno almoço era muito importante para um estilo de vida saudável. O jejum ajuda-nos naquilo que se chama a sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é o oposto da resistência à insulina. E o que é isto? A resistência à insulina. A resistência à insulina significa que as nossas células não vão responder muito bem à insulina, o que pode fazer com que tanto os níveis de insulina, assim como os níveis de açúcar no sangue, se aumentem, o que vai levar à obesidade, vai levar a diabetes e a muitos outros problemas de saúde, nomeadamente cardiovasculares. Então, é muito importante sabermos e lembrarmos que
quanto mais sensível o meu corpo for à insulina, mais provável seja eu perder gordura e ganhar massa muscular. E uma maior sensibilidade à insulina quase sempre está relacionada com uma dieta mais eficiente e, consequentemente, com uma melhoria da saúde de uma forma geral. Neste sentido, como a sensibilidade à insulina é maior pela manhã, então os defensores de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia declaram que ingerir uma quantidade maior de calorias ao pequeno almoço, em vez de concentrá-las em outras refeições, vai produzir uma melhor composição corporal. O que é omitido é que a sensibilidade à insulina não é mais elevada pela manhã. Em vez disso, a sensibilidade à insulina melhora após períodos de jejum, o que acontece por cerca de 6 a 8 horas enquanto as pessoas estão a dormir. Então, o que é que isto quer dizer? Que a sensibilidade à insulina é maior quando os níveis de glicogênio estão quase nulos. E o glicogênio é uma maneira que o nosso corpo tem de armazenar glicose, como por exemplo os carboidratos. E as reservas de glicogênio no fígado costumam ser parcialmente consumidas com o jejum que fazemos durante a noite de sono. Sendo assim, o jejum leva-nos a um passo à frente, que um período de jejum maior do que 10 a 12 horas, o que pode ser conseguido simplesmente não tomando o pequeno almoço, e portanto vai-se gastar um pouco mais deste glicogênio, aumenta ainda mais a sensibilidade à insulina. Assim, fica claro que não existe uma necessidade real do nosso corpo, orgânica, fisiológica, de se fazer uma refeição logo ao acordar. O que é importante perceber com esta minha conversa é que também não nos provoca nenhuma doença tomar o pequeno almoço. Mas é importante fazermos o jejum e já vamos perceber os protocolos. A duração do jejum e a sua frequência são muito mais importantes do que o horário exato do dia em que ele ocorre. Simplesmente o não tomar o pequeno almoço tornou-se uma forma muito popular e prática e fácil de se fazer o jejum intermitente. Talvez porque o almoço e o jantar são ocasiões mais sociais. Temos almoços de família, temos almoços de negócios, temos jantares de família, temos jantares românticos. Então, uma boa parte de nós já naturalmente não vai ter muito apetite pela manhã. E, portanto, o não tomar o pequeno almoço é uma forma relativamente fácil de pôr em prática o jejum. Este é o mito número 1 de que, efetivamente, o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Já vos expliquei que não é. O mito número 2 é que devemos comer 3 em 3 horas. Aqui a pergunta é, precisamos mesmo de comer várias vezes por dia? Então, classicamente, no mundo da nutrição e no mundo da saúde alimentar, uma das recomendações mais comuns, e assim como eu aprendi há 25 anos atrás, está relacionada à necessidade de se comer de 3 em 3 horas, por uma série de motivos. Mas se isto efetivamente for mentira, significa que nós podemos simplesmente comer o almoço, comer um jantar e podermos fazer um jejum de 16 horas ou de 20 horas, por exemplo. Quais são as razões que estão na base de que comer de 3 em 3 horas é bom? A primeira razão, e que efetivamente também está equivocada, é que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Ora, cada vez que nós comemos, efetivamente, o metabolismo fica um pouco mais acelerado por algumas horas. Isto porque a digestão e a absorção dos nutrientes dos alimentos necessita de energia para que isto aconteça. É aquilo que nós chamamos o efeito térmico dos alimentos. Então o raciocínio seria, se cada vez que eu me alimento o meu metabolismo sobe, se eu comer mais frequentemente, ele fica mais acelerado. Este era o pensamento antigo, isto está errado porque isto ignora o facto de que a elevação do metabolismo que provém da alimentação é proporcional à quantidade de calorias e nutrientes ingeridos. Então, este efeito termogénico, ou efeito térmico do alimento,
é verdade que não adianta comermos mais vezes ao longo do dia para tentarmos aumentar este efeito térmico, porque a energia que nós gastamos para digerir é proporcional à quantidade de comida e ao tipo de comida que nós ingerimos. Portanto, de qualquer maneira, o gasto energético só corresponde a uma fração da energia, em termos de calorias, do que foi ingerido na forma de comida. Portanto, não adianta comermos mais para gastarmos mais, nem comermos mais frequentemente. Então, há vários estudos que indicam a frequência das refeições com o balanço energético, e estes estudos mostram-nos que de facto não há vantagens do ponto de vista de gasto calórico em distribuir mais ou menos as refeições ao longo do dia, e portanto não há diferenças entre fazer 3 a 6 refeições por dia em relação ao gasto calórico. Portanto, nós podemos concluir com isto que comer de 3 em 3 horas não passa de um mito. Assim como o segundo mito é que comer refeições menores e mais frequentes ajuda a controlar a fome. Existem muito poucos estudos a este respeito, mas existe um estudo de setembro de 2010 do jornal Clinical Trials que de facto mostra que a influência de um maior conteúdo proteico e maior frequência de comer várias vezes no peso, e mostra que 3 refeições com alto conteúdo proteico provocaram mais saciedade e menos fome do que 6 refeições com a mesma composição. E, portanto, eu pretendo desmentir-vos ao falar deste estudo de que para controlar o apetite é melhor comer refeições menores e mais vezes, em vez de refeições grandes e menos frequentes. Isto vai dar uma justificação a fazermos o jejum. Portanto, a outra coisa importante e que também é um mito é que o comer 3 em 3 horas ou comer várias vezes por dia ajuda a manter a glicose sob controle, e a não serem pessoas com um nível altamente elevado de resistência à insulina, não há nenhum efeito associado à hipoglicemia causada por jejuns de duração adequada. Ou seja, nós somos programados para ficarmos bem, estarmos bem, estarmos com mais energia, estarmos com vitalidade, estarmos com potencialidade cognitiva, com criatividade, mesmo com 24 horas de jejum. Então, o que é que, quando falamos em jejum, o que é que nos dizem as pessoas? Que é, mas se eu começar a estar fraquinho, se eu começar a sentir assim hipoglicemia, quando fico sem comer por algum tempo, então significa que a minha glicose baixou. É errada esta afirmação. É porque a justificação para isto é porque o nosso corpo se habituou às refeições frequentes e, portanto, está num estado de glicólise constante. Então, o corpo possui uns mecanismos de controle muito importantes, entre eles o açúcar no sangue. Então, para perceberem melhor esta explicação, vamos pensar que nós temos uma composição genética muito semelhante aos nossos ancestrais do Paleolítico, aos Gugu-Dada. Então, os nossos Homo sapiens não comiam de 3 em 3 horas. Pelo contrário, estavam imenso tempo sem comer, porque comiam quando encontravam comida. E, portanto, era comum que houvesse escassez de alimentos, era também comum que houvessem períodos de jejum. E, portanto, como é que eles conseguiam gerir isso? Gerir isso do ponto de vista mental e do ponto de vista físico e orgânico. Então, o hábito de nós comermos várias vezes durante o dia e de nos sentirmos completamente saciados é um comportamento novo na sociedade, se nós nos focarmos do ponto de vista da história e da evolução dos nossos antepassados. Portanto, que outra coisa que eu quero dizer aqui, muito importante. Falar sobre a capacidade cognitiva que não diminui com o jejum, nomeadamente um estudo de 2008 que mostra que
num jejum de 48 horas não houve declínio da capacidade cognitiva, pelo contrário, jejum de 48 horas já é um bocadinho difícil. Bom, tenho vários amigos que fazem, eu nunca fiz, já consegui fazer de 26 horas, mas na realidade lembro-me que há 15 anos, a primeira vez que me falaram em fazer algumas horas de jejum, portanto não tomar logo o pequeno almoço quando acordava, eu achei que era uma loucura, porque eu efetivamente sentia-me fraquinha se não comesse quando acordava. Então esta fraquinha era a hipoglicemia, ok? E isto porque o nosso corpo sabe a que horas mais ou menos é que nós comemos e portanto está programado para isso. E hoje consigo fazer com muita tranquilidade as 16, a 18, a 20 horas de jejum. Bom, então, existem outros fatores que que influenciam a regulação do apetite, como por exemplo a dieta, como por exemplo a rotina de exercício físico, como por exemplo a própria genética de cada um de nós. Então, é importante considerarmos a frequência habitual da alimentação de cada um, porque existe uma relação entre a frequência de como comemos e a regulação hormonal que nós temos, por exemplo, com uma hormona que se chama grelina. Então, a implicação disto é que a nossa glicemia acompanha os horários em que nós estamos habituados a comer e, portanto, nós temos fome nos horários do hábito. E isto é muito importante porque significa que também, então, nos podemos adaptar com alguma facilidade e rapidamente a novos padrões alimentares, sem sentirmos nenhum efeito negativo, bem pelo contrário. Portanto, se tudo o que eu vos acabei de dizer é verdade e estou apoiada por estudos científicos, então porquê é que existe a falácia, o mito de continuarmos a necessidade de comermos de 3 em 3 horas continua a ser propagandeada? Então, desconhecimento da fisiologia, motivos económicos, isto agora deixo para vocês pesquisarem sobre isso, para não dizerem que eu sou conspiracionista. Agora, a outra coisa importante que vos queria falar tem a ver com a autofagia, portanto, do próprio, a fagia do próprio, ou seja, a capacidade do meu corpo se comer a ele próprio. Esta é como é que se diz? É a explicação do que é esta palavra. Esta palavra e esta definição científica foi alvo do Nobel da Medicina pelo professor Oshumi, em 2016. O professor explicou, e mais do que isso, ele mostrou a sequência de 15 genes essenciais à autofagia, e a autofagia está ligada a processos de formação dos embriões no útero, a adaptação à fome, doenças oncológicas, doenças neurodegenerativas e a nossa resposta a infecções. Então, a autofagia é como se fosse uma fábrica de reciclagem das próprias células, em que o conteúdo que está danificado, que já não vai ser utilizado, proteínas dentro da célula que estão estragadas, vírus, outras substâncias, são comidas por complexos que a célula tem, para, digamos, envolver estas substâncias que já estão estragadas e que não vão ser utilizadas, para depois serem eliminadas. Portanto, basicamente, o que é que ele fez? Identificou os genes que estão por trás deste processo e também descobriu o papel de umas proteínas no desenvolvimento deste fagossoma, que é a estrutura, como se fosse um saco de plástico que vai envolver ali o lixo das nossas células. E é muito importante a autofagia porque permite a renovação das células e, portanto, quando nós temos perturbação neste mecanismo, podemos ter doenças genéticas, podemos ter doenças oncológicas, portanto, cancro, podemos ter doença de Crohn a nível dos intestinos, podemos ter doenças degenerativas como o Alzheimer, podemos ter Parkinson também e, muito frequentemente, a diabetes tipo 2. Porquê é que isto é muito importante? Porque isto é muito importante para explicar porque é que a frase de que a fome é o melhor dos temperos está demonstrada por
alguns estudos científicos que de facto nos demonstram que quando nós sentimos fome, se ativa uma função importante e positiva para o nosso corpo humano, e sempre que nós sentimos então a nossa barriga a dar horas, desencadeia-se uma série de reações fisiológicas que têm um papel inclusivamente rejuvenescedor do ponto de vista do anti-envelhecimento. Lembrem-se, por exemplo, que façamos a comparação com o mundo animal. Se um leão está saciado, se um leão comeu e está bem comidinho, pode passar um coelho à sua frente que não vai ser preso. Enquanto que o homem, a espécie humana, mesmo que tenha tomado um pequeno almoço copioso há instantes, a meio do dia vai voltar a comer. Porquê que isto é muito importante? Porque nós temos um gene chamado um gene de sobrevivência pela evolução em relação aos nossos antepassados, pela evolução em relação ao frio e à escassez do alimento. E este gene da sobrevivência tem várias funções vitais e, na realidade, engloba um conjunto de genes, como por exemplo o gene da longevidade, como por exemplo o gene reprodutor, o gene da imunidade, o gene reparador. Então as pessoas, os seres humanos que têm este tal gene poupador, pertencem a estes genes que se desenvolveram dos nossos antepassados. É um gene que permite armazenar energia no corpo em situações quando há escassez de alimento. Quando nós temos este gene poupador, nós temos uma vantagem no que diz respeito à sobrevivência. E hoje sabemos que a maioria dos seres humanos possui este gene. Qual é o único problema? É que uma vez que este gene está programado para atuar em situações de escassez de alimento, ele não é capaz de se adaptar rapidamente a uma mudança no ambiente. E, portanto, isto demora milhares de anos. Isto faz com que nós sejamos dotados de uma capacidade de adaptação para enfrentar situações de fome e que nós somos pouco capazes de inverter esta tendência social de saciedade que se instituiu entre nós. Portanto, é como que este gene, em tempos de abundância de alimentos e da forma como nós hoje em dia vivemos em sociedade, é negativo porque nos conduz a doenças exatamente porque nós comemos demais. É como que o nosso corpo está mais preparado para resistir a períodos de fome do que a períodos de comer muito e períodos de abundância. Portanto, é que é muito importante pararmos de comer antes de nos sentirmos saciados, cheios. Sabemos também que reduzir a alimentação a 1/4 da quantidade ingerida aumenta a esperança de vida em 1,5 vezes. Também sabemos que o tabaco é um perigo de saúde pública, vamos dizer assim, é um perigo bem conhecido do público, mas o açúcar, por exemplo, é tão prejudicial como o tabaco. E se o açúcar se vai unir a uma proteína, vai se converter num produto final de glicosilação avançada. Vai ser muito complicada esta separação. Isto é um fenómeno conhecido como glicotoxicidade. Então, é muito importante que saibamos, e eu dei uma palestra só sobre o açúcar, é muito importante que saibamos que devíamos parar de infligir danos e lesões ao nosso próprio corpo, à nossa estrutura molecular, com a ingestão de produtos alimentares que façam disparar os níveis de açúcar. Bom, resumindo, quais são os benefícios que nós temos de fazer jejum intermitente? Portanto, primeiro já vimos que era promover a tal autofagia celular. Aumentamos a secreção da hormona de crescimento, que é fundamental para manter, principalmente em adultos novos como nós, para manter os níveis hormonais adequados. Prevenção de doenças neurodegenerativas, prevenção de doenças cardíacas, prevenção de doenças cardiovasculares. Aumento da sensibilidade à insulina, muito importante. Como auxílio no emagrecimento, como aumento da economia e aumento de praticidade, porque é mais fácil não comermos o pequeno almoço ou o jantar.
Combate ao stress oxidativo, ajuda na inflamação crónica, aumenta a expectativa de vida e possivelmente previne o cancro. Quando estamos a jejuar, estamos a favorecer a reparação celular, esta tal reciclagem celular, como auxílio na perda de peso, porque tendemos a diminuir as calorias totais que comemos durante o dia e, portanto, o nosso corpo vai utilizar as reservas de gordura de uma forma mais eficiente. Portanto, o jejum intermitente não só reduz a quantidade de calorias ingeridas, porque limita-nos a quantidade de refeições, mas vai gastar as reservas de gordura do nosso organismo. E isso auxilia a aumentar a quantidade de calorias guardadas. Portanto, vai auxiliar na perda de peso. E, além disso, ajuda na regulação hormonal, como os níveis de insulina, noradrenalina, da hormona de crescimento. Promove uma sensação de bem-estar com muita energia, o cérebro fica mais alerta e mais ativo porque, como não estamos a gastar energia para fazer a digestão, podemos ter energia para outros processos celulares. Tem uma ação anti-envelhecimento porque estimula o organismo a viver mais tempo e menos inflamado. E então de uma forma geral, podemos dizer que o excesso calórico, da forma como estamos hoje em dia habituados a sofrer pela sociedade na qual estamos inseridos, leva a um envelhecimento precoce, leva a uma inflamação crónica, leva a um stress oxidativo e leva a cancro, essencialmente estas 4 coisas que já são muitas. E então podemos dizer que a restrição calórica, como por exemplo através do jejum, exatamente também porque modula o sistema imunitário, atua no envelhecimento, atua na inflamação, no stress oxidativo e no cancro. Então é muito importante nós sabermos que a restrição calórica, porque diminui os níveis de glicose no sangue e diminui os níveis de um fator de crescimento associado à insulina, exatamente contribui para um envelhecimento saudável, se é que podemos dizer assim, contribui para uma homeostasia celular, contribui para um metabolismo de nutrientes com qualidade e contribui para uma imunossenescência mais adequada, ou seja, o sistema imunitário envelhece mais adequadamente. Então, quais são os benefícios do jejum por períodos? Portanto, nós temos um primeiro período de 4 a 8 horas, que este é o que faz a maioria das pessoas, ou seja, é quase nada, porque as pessoas comem antes de ir para a cama, não é? Aquela coisa do chazinho com a bolachinha, ou uma maçãzinha. Acho fantástico. Então, aqui isto só permite basicamente o esvaziamento do estômago e uma pausa na produção de insulina, mais nada. Mas quando nós começamos a fazer um jejum de 12 horas, aqui já conseguimos efetivamente que o nosso sistema digestivo descanse, que a energia do alimento já tenha sido queimada e que o nosso corpo começa aqui o processo de cura. Portanto, 12 horas de jejum é básico, ok? Então, jantam às 7 ou às 8 e só comem às 8 horas do dia seguinte. Quando já conseguimos fazer 16 horas de jejum, temos então já altos níveis da hormona de crescimento, do glucagon, equilibra a glicose no sangue e favorece a queima da gordura. 24 horas para profissionais, já temos uma autofagia ativa, vai drenar os estoques de glicogênio. 36 horas, a autofagia aumenta em 300%. Vejam, por exemplo, porque é que um paciente com cancro deve fazer um jejum de 36 horas. Porque se eu faço um jejum de 36 horas, eu tenho a capacidade de autorregeneração, de autocomer as coisas que não estão bem em 300%. Em 48 horas, aqui já é para regenerar o sistema imunológico, para cancro, para reduzir a inflamação enormemente. Então isto já tem que ser com um acompanhamento médico muito bem, digamos, muito rigoroso. Saiu um artigo no jornal New England Journal of Medicine
que este é um jornal médico dos mais conhecidos. Em 2019, exatamente, fizeram um estudo sobre o jejum intermitente na saúde, no envelhecimento e nas doenças. E então, é muito interessante porque o que é que eles mostram? Que períodos de jejum intermitente com períodos de recuperação, portanto, comida e sono, faz com que as células sejam mais resistentes ao stress oxidativo, ao stress metabólico, faz resistência a algumas doenças porque provoca um fenómeno conhecido por resiliência celular e permite maior plasticidade celular. Então, é muito importante. Enfim, isto é para vos dizer que é importante o jejum e que o exercício físico ainda melhora e aumenta os efeitos do jejum. O jejum intermitente pode variar de acordo com o período de jejum e quantidade de vezes na semana que é realizado. Então, quais são os protocolos? Antes que venham as perguntas, que vocês estão ansiosos pelas perguntas, eu vou explicar. Um jejum de 10 horas, 12 horas, é o ideal para quem não pratica jejum. Portanto, isto é o ideal para iniciantes. Terminar de jantar às 7 horas e jejuar até às 7 horas do dia seguinte. 14 horas de jejum, terminar de jantar às 7 e comer às 9 do dia seguinte. 16 horas, que este é o que eu acho que deve ser o gold standard da maioria da população. 16 horas é terminar de jantar às 7, 8 horas e comer ao meio-dia, 1 da tarde do dia seguinte. Já um jejum mais avançado serão as 18 horas, portanto, terminar de jantar às 6 horas e vai jejuar até ao meio-dia, ou terminar de jantar às 8 e só come às 2. Portanto, isto agora vai depender do tipo de hábitos que cada um tem. E o avançado, que é efetivamente estar 24 horas de jejum. Então, o jejum de 24 horas é exatamente isso, é comer e depois só comer passado 24 horas, é muito fácil de seguir. Este é um jejum que pode ser conseguido uma vez por semana, uma vez por mês, vai depender dos hábitos das pessoas e daquilo que querem atingir. O jejum de 16 horas é aquele que eu acho que é básico, que não tem desvantagem absolutamente nenhuma. Conseguimos conciliar o jejum com os treinos de exercício físico, de alimentação. Portanto, este é muito básico. Ainda há um jejum que é o jejum when you want to eat, que é quando tiver fome. Pronto. Aqui pode ser difícil para iniciantes, mas pode ter algumas vantagens, como por exemplo comer de forma intuitiva, porque lembrem-se que nós agora comemos por obrigação. Então, é muito importante saberem que podem beber água, podem beber chás sem nenhum tipo de adoçante, açúcar ou adoçante. Podem beber água com gotinhas de limão, como quem me conhece sabe que é uma coisa que eu recomendo sempre. E, novidade das novidades, podem beber café sem açúcar que não quebra o jejum. Obviamente que este jejum que eu estou a dizer aqui, que podem beber água, é o chamado jejum úmido ou molhado, como quiserem dizer, mas existe o jejum seco, nunca fiz, mas existe, está descrito com alguns resultados interessantes, que nem sequer é permitida a água, e esse é bastante mais difícil, mas algum dia se calhar podem experimentar. Então, o que é que depois comemos para quebrar o jejum? Podemos comer proteína, podemos comer vegetais, podemos comer frutas com baixo conteúdo de açúcar, como o abacate, os morangos, o coco, por exemplo. As gorduras encontradas nas plantas, ou seja, o azeite, o abacate e algum tipo de gordura animal. Então, lembrem-se que devemos comer alimentos de fácil digestão e de baixo índice glicémico para evitarmos o excesso de gorduras e de açúcares, porque assim garantimos os resultados do jejum intermitente. Jejum intermitente não é quando quebram o jejum com uma bola de Berlim. Isso não é jejum intermitente. Quanto mais tempo sem comer, menor deve ser a quantidade de comida, principalmente na refeição a seguir ao jejum. Ok? Bom, então, agora vamos às perguntas.
Quantas vezes por semana devemos fazer jejum? Todos os dias se pode fazer jejum, ok? Eu acho que o jejum intermitente, da forma como eu expliquei, pode ser feito todos os dias. 12 horas eu acho que devia ser feito por toda a gente, inclusivamente pelas crianças. As crianças devem fazer jejum de 12 horas. 16 horas já para os que querem obter uma melhor saúde, assim, de uma coisa fácil e barata, tendo cuidado de a primeira refeição que comerem ser uma refeição mais cuidadosa, com menos açúcares e menos gorduras. Portanto, entre 12 a 16 horas. E depois, já com algumas patologias, já podem fazer 16 a 24 horas. Como eu disse, o jejum ajuda no sistema imunitário, ajuda a perder peso, ajuda na regulação hormonal, ajuda a transformar a gordura em massa muscular, ajuda a permitir um envelhecimento mais saudável. Então, digamos que existem mitos na medicina e na nutrição que nos ensinaram a comer de X em X horas, ensinaram e quase obrigamos as crianças a tomar o pequeno almoço, quando na realidade nós podemos fazer jejum. Alguns tipos de medicamentos quebram o jejum, medicamentos que têm hidratos de carbono. Então têm que ver se os medicamentos que me estão a perguntar se podem tomar, se na composição tiverem hidratos de carbono, quebram o jejum. Então, os medicamentos que sejam para ser tomados em jejum, se quebrarem o jejum, tomam na primeira refeição. Então, quando, por exemplo, vocês comem ao meio-dia, antes do meio-dia tomam o medicamento que precisam de tomar. Como eu acabei de dizer, nós não terminamos o jejum com o pequeno almoço de leite e pão. Primeiro porque, se ouviram das minhas palestras, eu não recomendo o leite. Presumo que me estejam a falar de leite de origem animal. Portanto, não recomendamos o leite de origem animal e não recomendamos o pão, porque o pão tem trigo e é um pão processado e tem fermento e, portanto, dá desbiose intestinal e dá hiperpermeabilidade. Então, por favor, para terminarem o jejum de 16 horas, que é muito fácil de se habituarem e qualquer pessoa pode fazer, como fruta, por exemplo, depois vegetais, alguma proteína vegetal e também proteína animal, e se podem comer com uma gordura que seja boa, como por exemplo azeite ou abacate. Ok? Acho que não me falta nada, esta palestra fica gravada, podem iniciar o jejum em qualquer idade, como estão a ouvir o que eu estou a dizer. Eu acho que as crianças podem e devem fazer um jejum de 12 horas, obviamente não estou a dizer um recém-nascido. Estou a falar numa criança já que vai para a escola, janta e depois toma o pequeno almoço quando acorda. 12 horas é perfeitamente plausível. Não é... Mesmo para uma criança, é importante que o sistema digestivo esvazie completamente e que aquela energia seja usada para outras coisas. Bom, se não têm então mais perguntas, foi um prazer tê-los desse lado e aguardamos os vossos comentários, como sempre. Por favor, façam gostos e partilhem as nossas palestras. Para brevemente vamos ter umas novidades sobre os cursos online. Daqui por 11 dias, dia 11 de outubro, mais um bocadinho, é o Dia Internacional da Medicina Integrativa e vamos ter algumas surpresas mais próximas dessa data. Sim, grávidas podem fazer jejum, claro. Obviamente que estamos a falar se não tem nenhum problema, porque se tem, podem ter um acompanhamento médico para fazer jejum. Como sempre, é um prazer que estejam aí e vemo-nos então na próxima semana.